O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Célio Borja, lança um apelo ao Congresso Nacional em defesa da implantação de uma grande novidade na política brasileira: a existência de candidatos independentes sem vinculação a partidos políticos. Qualquer brasileiro deve ter, segundo o ex-ministro, o direito de se lançar candidato, sem se submeter ao que ele chama de ditadura dos partidos. Os partidos se transformaram em ditaduras. A Constituição fez uma loucura. Ex-ministro da Justiça e ex-presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Célio Borja revela em entrevista ao dossiê Globo News cenas dos bastidores da política. É uma mentira dizer que todo brasileiro tem vergonha na cara. Tem nada. Descreve com sinceridade o que viu no Congresso Nacional. Gente da melhor qualidade, ao lado de gente da pior qualidade. Por fim, o ex-ministro do STF julga o juiz Sérgio Moro e a presidente Dilma Rousseff. O senhor já declarou que sentiu um grande desencanto. Não conseguiu que a Câmara aprovasse a existência de candidatos avulsos e independentes. Ou seja, o senhor defende a ideia de que qualquer cidadão brasileiro deve ter o direito de se candidatar sem estar afiliado a um partido. Isso melhoraria a representação? Primeiro, eu acho extremamente inconveniente a ditadura dos partidos. Os partidos ajudam muito a disciplinar esse agrupamento de pessoas. Bom, mas os partidos se transformaram em ditaduras. A Constituição fez uma loucura. Ela condicionou a candidatura aos cargos eletivos à apresentação de um partido. Se você não tiver, você não for membro de um partido e ele não lhe apoiar a candidatura, não a apresentar, você não é nada, você não pode ser nada. Como você pode quebrar essa ditadura? Eu penso que a mais simples é a maneira inglesa. Você pode ser candidato avulso. Você se apresenta com o apoio de um número determinado de eleitores. Vamos dizer, 15 mil eleitores, 20 mil eleitores. Eles apresentam a sua candidatura. Eles fazem as vezes do partido. Tornam séria a candidatura. Porque se você fosse candidato de você mesmo, não tinha muita graça. Mas dessa maneira não. Dessa maneira você tem um apoio expressivo de uma parte do eleitorado. E, portanto, mostra que tem condições também de se eleger. Eu penso que essa é uma salvaguarda contra a tiranização que os partidos exercem sobre a vida política. A existência de candidatos avulsos valeria para a presidência da República também? Isso não abriria campo para aventureiros? Abre, claro. Aventureiros você tem em qualquer regime eleitoral. Essa que é a verdade. Nós temos visto isso. Né? Gente que está na base da aventura, da pura aventura. Agora, teria uma enorme vantagem. É uma forma de você minorar. Você não elimina, mas minora muito a ditadura dos partidos. O senhor faria um apelo ao Congresso, então, pela adoção de candidaturas avulsas? Faria, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Com as cautelas que o Congresso entendesse razoáveis. Mas é preciso que se ponha um contrapeso a essa ditadura partidária, que está arruinando o Brasil, está aviltando a vida política. Qual o primeiríssimo argumento que o senhor usaria? O da liberdade. O da liberdade do exercício dos direitos políticos. Esses direitos políticos devem ser exercidos amplamente, que a candidatura avulsa ajude a contrabalançar a onipotência partidária, ajuda. Isso eu acho que ninguém pode negar. O grande problema, e isso me parece que é curial, é o dinheiro. O senhor já lamentou que o dinheiro tomou conta da política. Houve aquilo que o senhor chama de subordinação do interesse público ao interesse privado.
O Congresso hoje representa o dinheiro ou representa o Brasil? O Brasil. Não representa o dinheiro, não. O que acontece com o Congresso é que ele é variado. Tem gente com um alto grau de conhecimento, de preparo intelectual, e gente que apenas assina um nome. Então o Congresso é muito variado. Quando a gente quer generalizar, acaba cometendo, digamos, injustiças inomináveis. Eu vivi no Congresso muitos anos e acompanho a vida pública do Brasil desde menino. Agora, antes de entrar para o Congresso, eu era capaz de fazer juízos muito desfavoráveis e drásticos. Depois que lá estive, não. Porque conheci gente da melhor qualidade, ao lado de gente da pior qualidade. Gente que não se podia confiar. Gente em que se podia confiar inteiramente. Gente que não ligava para dinheiro de jeito nenhum. E gente que só vivia para o dinheiro. O Congresso é o mundo. O Congresso é o Brasil. O Congresso é o povo brasileiro. É uma mentira dizer que todo brasileiro tem vergonha na cara. Tem nada. Os que têm vergonha na cara são um grande número, graças a Deus. Somos todos obrigados a ter vergonha na cara, mas nem todos têm. Não é? E quantas vezes você encontra, não estou falando do Congresso, estou falando do povo, do nosso povo, a nossa gente. Gente que é capaz de botar o dedo no nariz do outro, mas não enxerga os seus próprios efeitos. É capaz de dar um dinheirinho para o guarda, corromper aqui, corromper ali, para obter uma vantagem. Mas está sempre disposto a dizer que todo mundo é ladrão. O senhor tem alguma dúvida sobre a honestidade pessoal da Presidente da República? Nenhuma. Se você conhece a expressão, quer dizer probidade quanto a bens e dinheiros e valores públicos. Não tenho nenhuma mesmo. Ela não me parece que seja o tipo de político que quer enriquecer. Hoje há um novo processo de impeachment em andamento. Como ex-ministro do Supremo, ex-ministro da Justiça e professor de Direito Constitucional, o que é que o senhor diria à presidente Dilma Rousseff se o senhor tivesse a chance de se dirigir a ela? Pergunta difícil, hein? Eu não desejo mal a ninguém. Ninguém. Nem quero julgar ninguém. Na minha modesta opinião, o julgamento perfeito é o de Deus. Nós julgamos mal. Mas diria o seguinte, a presidente fez o que na consciência dela era necessário para o país. Deu tudo errado. A política econômica é um desastre. A condução da política também, política parlamentar, sobretudo, não produziu qualquer resultado positivo, é tudo negativo. Ela não consegue organizar um ministério digno de respeito. É tudo acochambrado, né? Tira um ministro daqui, põe ali, traz outro, de gente que você nunca ouviu falar. Não se destacou na vida parlamentar, nem na vida política. Isso tudo para blindar-se da hipótese do impeachment. E também isso não deu certo. Estamos vendo a desagregação da base de apoio da presidente. Então, eu diria a ela o seguinte, uma coisa digna é o governante reconhecer, em primeiro lugar, os seus erros. Em segundo lugar, que não tem mais solução. Eu não vou dizer que a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Não me compete, mas nem eu gostaria de entrar nessas profundidades. Mas o fato é que não deu certo. E é preciso, então, começar de novo. A presidente escolherá o caminho. Que julgamento o senhor faz da divulgação de escutas telefônicas de investigados na Operação Lava Jato, um assunto que provocou tanta controvérsia? Em primeiro lugar, é da lei. É da lei. Existe uma lei especial que regula
a interceptação telefônica com ordem judicial. A lei regula minuciosamente como se faz a interceptação e como ela deve, o seu conteúdo deve ser conservado. O sigilo é a regra, contrariando o princípio do processo brasileiro de que tudo é público. A atividade judicial é pública, por definição. No caso da escuta telefônica autorizada, é o contrário. Tudo é sigilo. Quem pode levantar o sigilo? O juiz. Quem ordenou a escuta pode levantar a reserva que sobre ela, o seu conteúdo pesa. Pode. Agora, é preciso justificar. A própria lei diz que o juiz tem que fundamentar esta decisão. Você pode concordar com a fundamentação ou não. Que avaliação o senhor faz da atuação do juiz Sérgio Moro, que se tornou um nome popular em meio a essa crise? Olha, eu acho que o Brasil deve a ele ter sido passado a limpo. Se você imaginar que todo o mal feito à Petrobras, todo o mal feito à Petrobras estava oculto, ninguém tomava conhecimento dele, nem os que tinham a responsabilidade da boa direção da empresa. E que esse juiz, e mais do que ele, o Ministério Público, e igualmente a Polícia Federal, puseram a nu o assalto à Petrobras. Você fica... Eu me sinto devedor, como brasileiro, às pessoas que tiveram paciência, persistência, perseverança e coragem de fazer isso. Errou aqui ou ali, isso é irrelevante. Perto do benefício que deram ao Brasil, é irrelevante. Podia ou não ter levantado o sigilo dessa ou daquela gravação, é uma coisa discutível. O Supremo Tribunal vai decidir. Agora, o que é absolutamente irretorquível, não tem como negar, é que prestou um imenso serviço ao Brasil. O senhor compraria um carro usado do atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Primeiro, eu não compro carro usado. Eu tenho um medo danado. Mas eu não queria fazer negócio com ele, não. Pelo menos uma vez, quando estava no STF, o senhor recebeu um telefonema de um nome importante querendo que o senhor desse um voto favorável. Que reação o senhor teve? Bati o telefone na cara dele. O senhor viveu uma situação estranha. Era líder do governo Geisel na Câmara, estava imune a perseguições do regime militar, mas desconfiava de que os seus telefones eram grampeados. Como é que o senhor desconfiou desse grampo? Não sei se deva fazer essa inconfidência, mas um primo muito próximo trabalhava no SNI e tomou a iniciativa de me dizer que tivesse cuidado com o telefone, que o meu telefone estava sendo grampeado. Era curioso, porque era um telefone da residência oficial do presidente da Câmara. Não era da minha casa particular, da minha residência particular, mas um telefone oficial. E a partir daí, realmente, eu comecei a tomar umas certas cautelas, porque as coincidências eram muitas. Coisas que eu supunha que não tivessem extravasado, eram depois contadas como se fossem fatos do dia. Num depoimento ao Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas, o senhor fez uma confissão. Disse que temeu pela vida do presidente Geisel no dia em que ele foi a São Paulo, em meio à crise provocada pela morte do jornalista Vladimir Herzog, sob tortura na sede do 2º Exército. De onde vinha exatamente esse temor? A fonte eu posso dizer. A fonte era o próprio Palácio do Planalto. Era o general Golbery, eram todos os que assistiam o presidente como ajudantes de ordem, como pessoas mais próximas dele, sobretudo militares,
que admitiam que era muito arriscado o presidente ir a São Paulo naquelas circunstâncias, porque poderia haver algum movimento militar contra ele, sabendo-se que a intenção dele era chamar à responsabilidade o comandante do 2º Exército. Que comentário o senhor ouviu do presidente Geisel no Palácio do Planalto? Não pôde divulgar na época, mas hoje pode contar. O primeiro foi no 25 de abril, 1974, 25 de abril, a Revolução dos Cravos em Portugal. Eu tinha um encontro com o presidente. Quando eu cheguei, o presidente me abriu a nossa conversa, lembrando o que tinha acontecido em Portugal naquele dia. E acrescentando, você imagina que ainda há aqui no Brasil quem pense que a gente pode manter indefinidamente esse regime de fechamento. A abertura é fundamental. Ninguém aguenta muito tempo um regime fechado. A lição de Portugal está muito clara. Pelo menos uma vez, quando estava no STF, o senhor recebeu um telefonema de um nome importante querendo que o senhor desse um voto favorável a uma causa que interessava diretamente ao governo Sarney. Que reação o senhor teve? Isso ocorria com frequência? Com nenhuma frequência. Bati o telefone na cara dele. Quem foi? O senhor pode dizer? Não, não posso. Por quê? Porque acho que essas coisas se passam na intimidade, foram feitas na intimidade, e eu não teria certeza de que esta pessoa poderia se defender hoje do fato passado. Quando estava no Supremo Tribunal Federal, o STF, o senhor foi convidado pelo então presidente Fernando Collor, que estava ameaçado de impeachment, para assumir o Ministério da Justiça. Há um detalhe pouco conhecido. O senhor recebeu a missão secreta na época de armar uma operação no Congresso para mudar o sistema de governo. Como foi feita essa operação? Eu estava me despedindo do Supremo. Era uma coisa de ordem muito pessoal. Eu tinha uma filha que contraiu uma doença que não tinha diagnóstico, autoimune, e o tratamento era muito caro. Com o que eu recebia no Supremo não tinha como sustentar, pagar esse tratamento. E aí resolvi sair. Ia sair, voltar à advocacia, ganhar dinheiro para poder acudir a essa responsabilidade de pai. E quando recebi, por intermédio do ministro Marcílio Marcos Moreira, o convite do presidente e recusei. Ele voltou uma segunda vez, recusei a segunda vez. Na terceira vez, ele voltou dizendo que o presidente me convidava para ir conversar com ele. Eu fui, não podia deixar de ir. E fui muito constrangido, confesso. Eu estava de saída, né, do Supremo, já não tinha mais volta diante do quadro familiar, tinha mais volta. Essa minha filha morreu anos depois. Mas fui, e o presidente, para minha surpresa, disse que me convidava por uma única razão, que seria para ajudar na implantação do sistema parlamentar de governo. Olha, o sistema parlamentar é um velho sonho de todos os liberais brasileiros desde o Império. E o parlamentarismo moderno, o chefe do Estado reina, mas não governa. É como a rainha da Inglaterra. É o chefe do governo, o primeiro-ministro, o presidente do conselho, que nome tenha, é quem governa. Porque o presidente, toda vez que me encontrava, num jantar, onde fosse, ele vinha logo me perguntar como é o parlamentarismo. Quais são as condições para você tê-lo funcionando plenamente? E eu sempre dizia a ele,
há umas condições básicas. A primeira é a independência do corpo de servidores. O serviço público é sagrado. Ele é organizado de tal maneira que embaixo entra-se pelo concurso e ascende-se pelo mérito. Quem, por assim dizer, opera a máquina administrativa, são esses funcionários de carreira. Não se admite trazer gente de fora, penetra, não entra. O senhor diz que no esforço que o senhor fez para tentar articular a implantação do regime parlamentarista, o presidente da República teria um papel cerimonial, ou seja, o presidente seria quase um figurante. Continuaria no cargo, mas sem governar. Por que este plano não chegou aí adiante do governo Collor? Faltou tempo? Não faltou tempo, não. O que houve foi um petardo que foi atirado pelo Dr. Pedro Collor, que, por assim dizer, desarvorou o governo e desarvorou a política brasileira. Se houvesse tempo, o senhor lutaria pela implantação do parlamentarismo ainda no governo Collor? Era uma maneira de fazer com que ele continuasse no poder sem governar? Eu faria. Mas não era nem atenção ao presidente Collor, embora ele me merecesse muito na ocasião. Mas é porque eu estou convencido, como os liberais brasileiros, desde muito tempo, de que nada será melhor para o Brasil do que um sistema parlamentar que privilegia a liberdade. O senhor era ministro da Justiça de Fernando Collor, um presidente que estava sob o bombardeio de denúncias de corrupção. Em algum momento, o presidente tentou barrar alguma investigação junto ao senhor? Nenhuma. Pelo contrário, a Polícia Federal não investigou o que não quis investigar. Porque tinha a minha garantia de que podia fazê-lo sem qualquer receio. E houve momentos até um pouco dramáticos, porque o chefe da Polícia Federal de então, mais uma vez veio se queixar das tentativas de aliciamento dele para a causa do presidente. E ele sabia que tinha a minha garantia de que ninguém poderia impedir a Polícia Federal de investigar. Nem o presidente nunca me disse qualquer coisa a respeito. Ele me deixou a absoluta liberdade. E quando eu quis tirar o Romeu Tuma, porque achava que ele não era suficientemente firme nas investigações, eu comuniquei ao presidente que nada objetou. E eu fiz a substituição sem qualquer reparo do presidente.